Vamos então oficialmente começar nosso curso nessa tarde. Eu estou super animada e colorida, como podem ver. Hoje eu quis vir vestida de contadora. Os acessórios que sempre eu mostro, normalmente eu levo eles porque a gente não usa os acessórios em todas as histórias. De repente eu vou usar só o da Chapeuzinho para Chapeuzinho, o da Bruxa para Bruxa. Então normalmente os acessórios a gente vai assim adaptando com eles à medida que eu vou contando as histórias. Mas muitas vezes eu vou assim e a gente coloca uma roupa diferente para dar esse clima de que vai ter algo diferente aqui. Então quando eu chego na escola e eu já chego vestida com uma roupa diferente, colorida, uma coisa assim, com flor, uma coisa assim, porque eu tenho muitas roupas. Então os meninos já percebem, né? Opa, vai ter alguma coisa diferente. Eu já tenho que ter uma roupa? Não, você não tem que ter uma roupa para contar história. Inclusive tem gente que gosta de usar só preto, porque de repente vai usar só as mãos, vai aparecer mais o recurso aqui, e aí de repente não é a roupa que você quer que apareça. Então não tem problema também. Mas a gente usando a roupa colorida, eu já percebi que não interfere na criança prestar atenção na sua história, né? E hoje a gente vai falar sobre um recurso poderosíssimo, que é a nossa voz. Então, quando a gente usa a voz para contação de história, ela vai te dar o tom do personagem, ela vai dar o tom e a direção para onde você quer levar a história. Então, a roupa vai ser só mais um acessório. Mas a gente gosta, e quando eu fiz o curso e trabalhei durante muitos anos com as professoras da secretaria, a gente gostava. E eu percebo que quem fez o curso com a gente continua usando roupa e todo mundo tem roupa e está todo mundo com roupa. Então a gente gosta de ter uma roupa diferente para contação de história. Eu tenho algumas saias diferentes, às vezes é só o avental que eu uso, então eu coloco uma roupa toda preta e o avental colorido por cima. Tira de costas. E essa aqui, a gente fez essa aqui quando eu ainda estava na oficina, e nós éramos 4, aí 2 fizeram macacão e 2 fizeram assim, tipo saia. Na verdade essa eu ganhei, a colega fez e depois me deu de presente, ficou assim. E eu gosto muito de trabalhar com ela. Hoje nós temos um convidado maravilhoso. Essa é agraciar com as histórias. Hoje ele vai ouvir umas histórias maravilhosas. Tudo jóia? Ele já está ligadaço. Então, meninas, por isso que hoje eu vim. Eu falei, eu vou com as meninas, porque já que a gente está fazendo uma curso de formação, para que vocês também entendam como é que essa coisa da roupa, né, da vestimenta e do figurino para contação de história. Às vezes eu vou sem nada e vou com uma roupa comunzinha só preta. Mas a gente gosta, né, Tia Marli? De tá. Eu só tenho 9 caixas debaixo da minha cama assim. Se eu contar aqui que na minha casa eu tenho um cômodo, deve ter mais ou menos uns 8 baús só de coisa de contação de história. Ontem eu queria achar o material, meu Deus, eu desço tudo e aí abro todas aquelas caixas. É assim, você vai juntando uma coisa e outra, daqui a pouco você tem muita coisa. Mas são recursos, são às vezes histórias guardadas em formas diferentes, são figurinos. E alguma coisa diferente no cabelo, uma diadema diferente, com uma florzinha, com a criança, né, para os meninos da creche eu gosto de ir. Então é assim, às vezes eu coloco umas pinturas no olho, semana passada eu fui contar, eu coloco strass aqui assim. Então chama a atenção da criança e ela já sabe que alguma coisa diferente vai acontecer. Então, assim que a gente vê. Isso aí que vocês estão na mão hoje é o seguinte, pensem em vocês. Quero que vocês pensem em vocês. E assim, Neide, se eu tivesse que me retratar através da imagem. Hoje a gente vai falar um pouco ainda sobre imagens. Na semana passada, eu falei com vocês sobre o uso do livro na contação de histórias, lembra? Então, como é que a gente usa o livro, qual é o posicionamento do livro, que livro para determinada idade. Nós falamos um pouco sobre isso e sobre as imagens no livro. Se a gente mostra, se a gente não mostra, como é que faz. E hoje, a gente vai retomar um pouquinho da questão da imagem, para falar a questão da imagem nas histórias. Então, como é que entra a questão imagem e história? Quando eu vou contar história só com imagem, se funciona, se não funciona. Então, pensando nisso, eu queria fazer essa primeira atividade com vocês da seguinte forma. Olhando isso aqui, por exemplo, e pensando no Fernando, eu acho que o Fernando... Eu colocaria para você, Fernando, a máscara, que representa o teatro. Por causa
Das várias atuações que você tem. Já te dei uma aqui, eu vou pensar aqui no Cristiano. O que eu poderia dar pro Cristiano aqui? Eu ia te dar a águia. A águia, sabe por quê? Visão, ó. Visão de longe. Uma visão perfeita. São 3 em cada? Não, só um em cada. Você dividiu em 3, né? Um em cada 3. Só 3 imagens. Beleza, então, olha só. Feito isso, aqui na frente já? Beleza? Vem cá você. Traz seu papelzinho, você vai mostrar ali. Deixa eu... Aí. Ela colocou então, ó. Você entendeu isso aqui como aliança? Aliança ou anel? Aliança. O cachorrinho e a borboleta. Então, olhando isso aqui, eu vou ver se eu consigo acertar alguma coisa do que ela disse sobre ela. Eu acho que você é uma pessoa ligada à família, muito ligada à família, uma pessoa que gosta de estar em família, uma pessoa que ama a família que tem. Você gosta de animais ou gosta do aconchego que o animal representa? Gosta de animais? Ok. E a borboleta, eu imagino que você ou queira voar, ou se sinta em transformação, ou gostaria de se transformar de lagarto em borboleta, ou acha lindo as borboletas. Em transformação. A transformação. Quer dizer, poderia ser outra coisa? Poderia. Mas eu consegui fazer uma leitura dela pela imagem? Então, a imagem, ela precisa falar tão bem quanto falam as letras, quanto falam o escrito no livro. Então, eu não posso pegar um livro que eu vá usar para mostrar, contar uma história que não tem muito a ver com nada. Que bacana, como é seu nome? Messia, acertei mais ou menos. Que ótimo, Messia. Deixa eu pegar outra aqui para eu ver. Vem cá, amor. Vamos ver aqui se vocês vão fazer a leitura da Camila. A Camila colocou o cartão, né, o cartão de crédito, um sorvete e uma praia. Uma ilha. É uma ilha? Entendi praia. Entendeu praia? Eu também entendi praia, mas pode ser uma ilha. É uma praia, assim, ó. Você tá de longe na praia, olhando essa ilhazinha lá no meio do mar, filha. Quer dizer, é assim que eu vi, né, Marli? Mas pode ser uma ilha, que de repente você podia usar como ilha. Marli, você que olhou aí uma ilha, como é que você faz eu já tenho aqui algo para falar sobre ela, mas o que você falaria sobre a Camila? Eu falaria da Camila que a Camila gosta muito de comprar. Que a Camila... Não sei se ela compra compulsoriamente. Compulsivamente? Compulsivamente, Eu acho. compulsivamente. E Eu acho aqui? que sim. Esse sorvete aí representa Vontade que ela tá prazer. É uma pessoa que gosta muito das coisas que lhe dão prazer. Eu gosto E que, doce. na minha visão da ilha, é uma pessoa que em muitos momentos gosta de ficar só. E eu avaliaria que você ama praia e você gosta muito de viajar. Sim. A gente conseguiu saber um pouco de você, sobre os desenhos? Gasto muito, como, gosto de sorvete e a praia, viajar. Fechou. Olha que beleza. Vem cá, amor, você. Como é seu nome? Simone, nós vamos fazer uma leitura da Simone. Hoje vamos descobrir coisas aqui de vocês. Olha só a Simone. A Simone tem o Visa, tem uma carinha de sol e tem umas notas musicais. O que vocês acham da Simone? Ela gasta muito, gosta de comprar. Ela gosta de comprar. O sol, vocês acham que esse sol ela colocou por quê? Esse cartão poderia ser tipo um desejo, se eu tivesse dinheiro agora. Pode ser também. Assim, eu ia viajar. Mas olha pra ela, você acha que ela colocou o cartão, olhando assim pra ela, se a gente não conhece nada dela. Porque ela gosta de viajar, porque ela gostaria de ter dinheiro, porque ela tá quebrada. Se fosse comigo, eu queria muito esse cartão.
É sol. O sol, você acha que ela colocou o sol por quê? Porque ela é Porque o sol dá diária, ânimo. porque ela se vê brilhando. Eu ouvi uma musiquinha lá na Bahia. Lá. Ela gosta do dia. E a música, ela ama música. Nós entendemos que você é uma pessoa que gosta de música, que você gosta do dia, mas eu acho que você também gosta do brilho do sol. Você é uma pessoa que brilha, que gosta desse brilho, que gosta de estar, de ser legal para todo mundo, porque o sol é ótimo para todo mundo. E o cartão, eu acho que você gosta de gastar. Bastante. Ah! Gosta de gastar, minha filha, bastante. Talvez é por isso que ela nem tem cartão. Sei não, tô brincando. Ah, não. Vem cá, Miriam, deixa eu ver o seu. Ela colocou um poste com a iluminação. Aí ela colocou um anel. Esse anel é um anel mesmo, brilhante? Um anel e uma bota? E uma bota. Manu, se você tivesse que analisar a Miriam por esses desenhos, o que você ia dizer? Tá ligadona, adora fazer alianças e tem o pé bem no chão. Tá ligadona, adora fazer alianças e tem o pé no chão. Realista. Então, eu vou fazer uma outra. Quem quer mais fazer? Eu quero que você leia que alguém faça da minha aqui pra ver se tem Tá alguma coisa ótimo. que Fala aí, amiga. Não, eu pensei assim, então ela tem uma fazenda muito grande. Ela tem um posto justamente para andar. E ela tá sem luz, então ela tem um posto justamente para isso. E ela vai casar com um fazendeiro. Deixa eu fazer uma análise aqui. Eu acho que ela gosta de fazenda, de chão, de mato, de natureza. Aí essa bota representa a natureza que ela gosta tanto. A luz, porque a gente precisa de ter sempre luz, a gente precisa de estar ligado à energia, à luz, e isso aqui foi uma forma dela entender essa luz mesmo, que a gente tem que estar ligado, não a luz elétrica, mas a luz da energia. E o anel de brilhante, eu fiquei agora nesse anel de brilhante. O anel de brilhante não é nada que ela gostaria de ganhar, eu acho que é um anel no sentido de fazer aliança. Eu acho que é de fazer aliança. E aí? Fala aí pra nós. Gostei das interpretações. Tem famílias que... Você também gostou? Aqui tem um pouquinho da minha vida. Não sei se eu estou sem luz, mas eu gosto do fio para me conectar realmente. E eu Ela não falou ligadona, enxerguei- mas não falou que você gosta de estar ligadona. Eu não enxerguei a lâmpada, eu enxerguei os fios, como se eu quisesse realmente Conectar-se. conectar-me, seja com o reiki, com... Aqui tudo que eu gosto, né? A bota é um caminho a trilhar, trabalhava com ecoterapia, e são as minhas duas paixões, joalheria, uma das minhas paixões, muitas. Aliança, porque você gosta de joalheria. E de elos. De elos. Nós não erramos não, né, Manu? Não, alianças, fazer. Aliança, ligadona, tá vendo? E aqui natureza. Beleza, Miriam. Então, gente, vocês entenderam qual o trabalho da imagem na contação de história? Não guarda aí, não joga fora não. Tem outra coisa a fazer agora. Rapidamente. Olha agora para as imagens que você selecionou. Só as que você selecionou para si. Aí você vai olhar, essas imagens, elas representam você. Num determinado momento, igual ela disse que estava com fome agora, ela pensou logo no agora. Mas elas determinam também, às vezes, quem é você, ou no momento como é que você gostaria de estar e tal. Olhe para elas agora. Você vai criar um pequeno texto com três frases. Então, uma história bem curtinha, usando isso aí e falando disso aí pra gente. Uma história sobre você e sobre o que está aí. Se você não quiser colocar fulano de tal, não precisa. Eu quero saber agora como é que vocês vão trabalhar com isso. Usando 3 frases curtinhas para falar dessas imagens que representam
que representam vocês. E eu não vou direcionar a história, porque se eu começar aqui a direcionar, elas vão ficar muito parecidas. Eu quero exatamente que você crie assim a sua história. Pode ser uma fantasia, pode ser real, pode ser surreal, pode ser uma poesia curtinha como que você tem aí, não sei. Você cria a direção que você vai dar para essa... É uma frase para cada um. Não, é uma historinha pequenininha. Eu falei 3 frases para não ficar aquelas histórias longas. Uma história bem curtinha. De repente, uma menina que gostava disso, e que mais isso, e então aquilo, sabe? Só dando uma direçãozinha para vocês. Quando a gente trabalha com imagem, é legal a gente determinar, por exemplo, o que aquela imagem representa para cada um. Né? Alguns, foi legal agora, porque alguns aqui colocaram aquele bolo, que eu imaginava um bolo cortado numa fatia, mas que pode ser perfeitamente um queijo. E aí imagina que a criança está te mostrando, faz um desenho e você fala, nossa, eu adoro queijo. Ai, tia, pelo amor de Deus, é um bolo. E aí a criança fica decepcionada porque acha que você não entendeu o desenho ou que ela não sabe desenhar. Então o que você queria fazer? O que você queria desenhar? Né? Ou você mostrando o desenho, olha, esse desenho é tal coisa e tal, porque a não ser que não seja essa a ideia, mas a criança precisa saber o que tem na sua mão ou você saber o que tem na mão dela. O que ela fez como desenho, o que ela fez, o que ela escolheu, né? Para poder ter a história ter uma razão de existir e também uma objetividade. Quando vocês vão escrevendo aí, nós vamos ouvindo as histórias. Vem cá. Sim, disse que já terminou. E a sua história é bem curtinha. Usando as imagens, então, que ela fez, e a partir da imagem dela, ela fez aí uma história. Vamos ver como é que ficou a historinha dela. Coloquei aqui a música, uma voz e uma vassoura. Vou ler pra vocês. Cheguei em casa triste, coloquei uma música, comecei a cantar. Peguei uma flor da planta, coloquei no cabelo. Comecei a limpar a casa e de repente a tristeza foi embora e a casa ficou limpa e cheirosa. Olha que legal! A princesa foi embora e teve assim uma coisinha. Quer dizer, a princesa, que era ela. A tristeza, pensei que era a princesa que foi embora e chegou aquela que ia arrumar a casa. A tristeza foi embora e a casa ficou limpa. Foi porque eu limpei a casa e aí coloquei uma rosa no cabelo e comecei a cantar. E quando você trabalha, você fica feliz. Sim. Olha, pronto. Fechou. A casa limpa e cheirosa. Fechou. Você falou que acabou, vem cá, meu amor, vem cá. Qual é seu nome? Camila. Camila, vai Camila. Ó, eu escolhi, né, o cartão, o sorriso e a cama. E eu coloquei assim. Mesmo comprando muito, a alegria não se compra, ela se conquista. E com isso dormimos em paz. Resumidíssima, ótima. Quem acha que vai comprar e ficar de boa, não vai, né? Não vai. Marli, vamos ver a sua. Eu coloquei uma borboleta, umas notas musicais e uma paleta de arte, de uma aquarela. Aí eu coloquei, busco viver com arte, doce presente da vida. Assim eu conto, canto, danço com alegria. Com cores e leveza me transformo dia a dia. Ah, ainda tem rima. Você é mentira, né, minha filha? Vou contar uma coisa, deixa eu ver a sua. Na vida, ninguém nasce, estreia. A gente nasce para uma história. A música embala os sonhos e a aliança nos conecta. Assim era uma vez, foi assim que aconteceu. Mas vou te contar, gente, não sei nem escrever, né? Porque eu tô mentindo. Esse povo das contações. Alguém tá com muita vontade de ler a sua? Deixa eu ler a minha. Vem. Posso ler aqui? Eu tenho que ir. Lê daqui pra ficar gravado. Um belo dia, 2 corações se encontraram e formaram uma bela aliança. Um belo dia, depois de muitos anos, esses 2 corações, entre altos e baixos, chegaram a uma decisão. Um dos corações resolveu ter coragem para realizar o sonho do outro coração. E assim fizeram planos, enxugaram daqui, enxugaram dali, mas só deu para comprar a passagem. Então resolveram ir assim mesmo e levar sanduíche de queijo para a viagem.
último dia da viagem, eles resolveram fazer aquele belo jantar. Quando descobriram que o pacote que eles tinham comprado estava tudo incluso. Essa é a sua história? Sanduíche de queijo, minha irmã. De queijo. Chegou lá no quartinho comendo sanduíche, o pessoal tudo naquela começão e ela falou, meu Deus, eu não tenho dinheiro nenhum. Tá incluso. O colega meu viajou para um hotel, tinha café da manhã, se levantava de manhã, ia pra padaria da esquina, andava não sei quanto tempo, até no terceiro dia descobri que tinha pago com café da manhã. Mas pobre não sabe nem aproveitar, né, gente? Que bacana, gente. Veja se vocês conseguem identificar, porque aqui é uma história para você contar sentadinho, na mesma altura das crianças e de perto, né? Mas como eu quero que vocês vejam, eu vou mostrar, depois eu vou passar para vocês observarem de perto o trabalho. Dá para vocês identificarem aqui que é um anjo? Sim. É um anjo e uma virgem. Virgem Maria, é a anunciação do anjo. Virgem eu tô falando, né? Porque eu quero, já que vocês saibam qual é a história. Então a história, quando Maria recebeu o anjo. Exatamente. Aí, e ela vai contando a história. Deixa eu colocar na ordem aqui. Deixa eu pegar outra mesa. Aqui, então ela já tem o anúncio, né? Que ela vai ser mãe do menino Jesus. E ela sozinha. Falando, o que eu vou fazer com essa notícia? Aí é lógico, ela vai falar para José. Todo mundo sabe a reação de José, né? E José meio que não acredita. Então o que ele faz? Ele sonha com o anjo. Eu queria contar a história para vocês, sabe? Mas eu achei que não ia dar certo por conta da quantidade que nós somos. Vocês não iam visualizar legal. Então imagine que é uma história conhecida e que eu não teria dificuldade em contar com imagens. Por isso que eu estou mostrando para vocês. José então recebe em sonho o anjo. Ela grávida visitando a prima. Ela vai visitar a Isabel. Nossa, aí tem dois Jesus aí. Um barrigão, né? Ela grávida. É de papel machê as imagens? É de... Eu não sei se é papel machê. Vocês fizeram de quê, Manu, quando vocês fizeram? Eu fiz de machê. Eu não sei se ela fez de machê ou se foi de... Biscuit. Biscuit, eu acho que é. Ela indo pra Belém. Do recenseamento? Olha aí. Ela indo, né, pro recenseamento. Aí aqui, os 3 reis. Os 3 reis magos. E aqui, o nascimento. Vou deixar aqui, vocês vão olhar depois, é porque a gente não vai... Eu vou passar agora para não atrapalhar a história da colega. Olha. Então, gente, é imagem. Então, eu pensei de trabalhar com as crianças, vocês que têm os meninos pequenos na sala, então você senta e aí você mostra. E no Natal, ou fora do Natal, porque a gente precisa falar da história de Jesus só no Natal, mas principalmente fora. E aí você mostra. Ó. Então, isso aqui, quem fez foi uma amiga, o nome dela é Maristela, também é da Associação Amigo das Histórias. E ela tem uma pós-graduação de contação de história. E parece que uma das matérias é só esse trabalho aqui no sapato, sabe? Então você leva, o pessoal leva o sapato, ele teve várias histórias. A história que ela fez pra ela foi essa. Eu achei um trabalho super delicado, bem bacaninha, né? Pra você contar com os meninos. Né? Aí, bem diferente. Então eu quis mostrar pra vocês, pra gente falar sobre essa questão da imagem na história. Eu vou deixar aqui, depois vocês vão poder ver direitinho, tá? Eu queria apresentar a nossa amiga, então, que vai contar a história de hoje pra gente, para enriquecer o nosso trabalho. A nossa história de hoje acho que todo mundo conhece essa história, né? Paniquito e Siricutico no Mosquito, de Jonas Ribeiro. Eu vou contar a nossa história que vai começar. Eu vou falar, a nossa história vai começar. Eu vou contar
vez, um mosquito que se chamava Frederico. Esse mosquito, ele era muito atrevido, muito enxerido e muito metido. Ele dava cambalhotas. Ele era muito bom no que fazia. Só que o mosquito Frederico, ele se achava quando ele passeava pelo jardim. Achava que era o tal, só porque ele dava cambalhotas muito bem. Um belo dia, o mosquito Frederico resolveu ir para mais longe. E ele se deparou com uma casa. E ele ficou curioso para saber o que tinha naquela casa. Queria conhecer o que tinha lá dentro. Então, ele foi logo, chegando na janela e falando: Ó, janela, você quer abrir? Que eu quero entrar? A janela, nada de abrir. Ia passando por ali uma borboleta. E a borboleta falou: deixa de malcriação, seu mosquito. Você não tá vendo que tem que falar, por favor? Assim, a janela pode te ouvir. O mosquito nem deu atenção e a borboleta foi embora. O mosquito novamente foi até a janela. A janela não abriu. E lá foi de novo o seu mosquito com a sua malcriação. Ó, janela, você quer abrir? Eu quero entrar, janela. Abre logo, eu estou mandando. Ia passando por ali um besouro. Deixa de ser malcriado, seu mosquito. A gente precisa falar, por favor. O mosquito olhou para o besouro e falou: Que nada, seu besouro. Vai pra lá. Eu grito, eu irrito e dou faniquito. O besouro saiu, foi embora. E lá foi o mosquito novamente tentar entrar pela janela. Ó, janela, eu estou te falando. Eu quero entrar. Ande logo, abre que eu quero entrar. E nada da janela abrir. Ia passando por ali uma Joaninha. A Joaninha que estava observando tudo de longe e foi logo falando: seu mosquito, deixa de ser atrevido, deixa de ser malcriado. Você não sabe que a gente tem que falar as palavrinhas mágicas. A porta e a janela do mundo precisa que a gente fale as palavrinhas mágicas. Obrigado, por favor, com licença e muitas outras. E olha, seu mosquito, você é muito mal criado. A Joaninha saiu toda brava. O mosquito foi, pensou. Será que isso é mesmo verdade? Eu tenho que falar palavrinhas mágicas? E assim, o mosquito resolveu testar.
E lá foi ele. Ó, janela! Janela! Por favor, janela! Será que você pode abrir para mim, por favor? E a janela abriu para o mosquito. E o mosquito entrou. E ele ficou lá dentro, olhou e saiu e falou: obrigada, janela. E a partir desse dia, o mosquito, ele podia entrar e sair e ir para todos os lugares, porque agora ele sabia usar as palavrinhas mágicas. Obrigado, por favor. E a partir desse dia, todos os bichinhos do jardim começaram a brincar com o Frederico. Ele começou a ensinar cambalhota para todo mundo e eles se tornaram grandes amigos. E essa história entrou por uma janela e saiu pela porta. Não é pela porta, não. Saiu por onde? Essa história de um mosquito que entrou pela janela e saiu amigo dela. E aí eu pulei um pedacinho só para cortar, para não, tá? Pra andar mais rápido. Só para poder cantar a musiquinha. Eu não sei se vocês conhecem a musiquinha assim, Mas ela, a alma dela escuta. Vamos apresentar as palavrinhas mágicas. Vamos apresentar as palavrinhas mágicas. Obrigada, com licença, por favor. A mamãe é uma flor, o papai é um amor. Tchu-tchu, tchá-tchá-tchá, tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá. E essa é a história. Agora eu quero te falar uma coisa, ó. O que é, meu amor? O que você quer falar? Obrigada! Me deu uma graça. Me deu biscoito, mas avisou logo. Uma. É que de beijo só tem coisa. Pra gente encerrar essa questão da imagem, porque hoje também, e foi ótimo a Lúcia ter trazido a história do Faniquito, porque vocês viram que ela mudou a voz. E ela fez a história deles. E a gente vai falar hoje com desse instrumento maravilhoso que é a nossa voz, né? E aí antes eu queria mostrar pra vocês um trabalho com imagens também. E eu queria começar aqui. Era uma vez... Era uma vez... Superman. Era uma vez... Super rato. O super rato, o mouse. O que mais? Era uma vez? Um camundongo. Um camundongo. Mas de repente apareceu um gato. O gato chamava um gato malhado. Um gato Astolfo. Era uma vez um rato que de repente encontrou. Se espantou com Astolfo. Correu. Mas essa história não fica assim, sabe por quê? Porque também apareceu. Quem chegou? Chegou o quê? Um au-au? Chegou o quê? O cachorro. Chegou o dog, o Fred. Era uma vez um rato. De repente chegou um gato. Que de repente chegou, se espantou, brigou com um gato, o Astolfo. Mas olha só quem estava no pedaço. Fred. O destemido Fred.
O Fred estava sozinho? Não. Porque olha quem estava também. Quem? Quem era? A menina? A menina. A Lara? A Lara. E a Lara apareceu na história por quê? Porque era dona do Fred. Dona do Fred? E do Astolfo. Ou do Astolfo? Dos dois. Tinha medo do camundongo? Não, era dela também. Era dela também! Era uma menina que tinha uma bicharada. Eu tô achando que ela foi passear com o Fred. Ela contava até ração pro rato. Eu acho que Fred era terrível, correu atrás do gato, o gato correu atrás do rato e o rato voou, que ele não é beijo nem nada. Ih, vocês não sabem de nada. Essa história não é nada disso. Era uma vez... Uma menina. Ah, uma menina. Ah, mas essa menina não estava sozinha na história não, sabe por quê? Ela tinha um ratinho de estimação. Ela tinha um rato? Tinha. Era uma vez uma menina que se chamava... Lara. Lara. Que tinha medo do rato? Tinha medo do rato. Tinha medo do rato? Não. Tinha um rato de estimação. Não, não era nem um rato, era um hamster. Não, era um rato mesmo. Ah, era um rato mesmo. Era uma vez uma menina que tinha um rato mesmo. Tinha medo do rato. Era um Era mouse. Mickey. Ah, gente, ela foi passear. Passear. Quando de repente... Ela achou um gato. Achou o gato. O gato tava com sarna. A Lara tava com quem? Não, o gato tava com sarna. E o gato tava com sarna. Ou a Lara foi passear levando o seu ratinho de estimação. Ou não. Ah, mas de repente ela achou um gato. Sabe o que eles fizeram? Nada, ela botou o gato com sarna na caixa e mais adiante ela encontrou também um cachorro com sarna. Nossa, levou gato, levou rato, levou cachorro. Na verdade, essa é uma história circular. E ela é assim. Poderia ser do jeito que vocês contaram, as crianças. Era uma vez um rato. Um ratinho forte, um ratinho destemido, um ratinho que não tinha medo de nada. Quase nada. A não ser do gato. Era uma vez um gato forte, destemido, que não tinha medo de nada, de nadinha, a não ser do cachorro. Um cachorro tão forte, tão destemido, que não tinha medo de nada, quase nada. Ele tinha medo da dona dele. Era uma vez uma menina tão forte, tão valente, tão destemida, que não tinha medo de nada, a não ser do rato. Aí você começa tudo de novo. É uma história só com imagem. E a gente pode fazer como a gente fez, você vai explorando, então você pode ir, e ela pode ser mais longa, porque você pode criar um ambiente, né? Você pode criar nome para todos os personagens, você pode direcionar para um lado, depois para o outro, e você pode começar em qualquer personagem. Essas marcas, elas saem? Eu fiz assim, fiz o desenho, aí pintei, aí eu coloquei numa folha colorida. Plastifiquei essa folha e colei aqui nesse quadrado. Mas tá colado? Tá só colado, colado assim, encaixe, né? Eu posso tirar com outros personagens. Porque pode ter outros atrás. Pode ter outros atrás. E aí eu fiz assim, ó, com esse... Como é que é isso aqui, gente? Viés. Eu fiz com viés pra justamente guardar, ó, tá vendo? Aí ele não fica só assim, aí eu posso guardar fácil, ó. E esse viés também pode ser tirar ele e deixar ele solto no velcro e abre, e aí dentro pode colocar mais história. Aí, filha, a cabeça da pessoa vai longe, né? A minha já tá aqui viajando. A minha veio até aqui. Mas dá pra fazer muitas e muitas coisas. Era uma vez um lugar distante daqui. Que lugar seria esse? Um parque. Um parque. Será um parque? Que lugar é esse? Alguém falou uma fazenda aqui, ó. Havia nesse parque um Menino. Esse menino tinha nome. Júlio. O Júlio. Era uma vez um lugar distante daqui. Era um parque. E havia um menino nesse parque. O nome dele era Júlio. O Júlio ia fazer, sabe o quê? Trilha. Pra onde ele ia? Fazer uma trilha. Trilha? Pra escola?
Para onde ele... Pescar. Ah, ele ia para onde? Pescar. O que ele estava fazendo, Júlio? Arrumando uma isca na vara. Será que ele vai conseguir, Tiago? Eu não sei. Se os peixes não estiverem com fome, Será que é o dia do peixe ou do pescador? vai depender. Ai, vamos ver o que aconteceu? Acho que ele vai pescar a bota dele. Ele fez o que então? Colocou a vara na água. E aí, gente, o Júlio no parque, uma vara, colocou na água. O que será que aconteceu? Ai, meu Deus, o que será que aconteceu? Ele conseguiu pegar um peixe. E ele tá indo pra casa como? Felizão da vida. Olha aí, o Júlio estava no parque, encontrou uma vara, ou já estava com a vara, porque ele queria pescar. Foi pra pescaria, conseguiu o peixe e está indo embora pra casa. Essa é uma história bem curtinha, e eu escolhi ela de propósito, por conta de vocês. Por causa dos meninos, que são pequenininhos. Então, são imagens sequenciadas, tá vendo? E aqui a gente pode criar a história com a imagem sequenciada. E aí, cada dia que você contar, essa história pode se transformar. Um dia ele está na chácara da família, outro dia ele está no bosque, outro dia ele foi convidado. E essa história vai ganhando forma. A outra... Ó... Essa aqui, eu vou passar a história. E eu queria que vocês prestassem atenção na história e depois vocês me narram ela. Era uma vez? Acho que está depois. O menino que tropeçou numa caixa. O menino que estava? Tropeçou numa caixa. Acho que eu troquei, acho que a primeira é essa aqui, ó. Primeira é essa. Era uma vez o menino? Estava andando. Que estava andando. É isso aqui. E aí? De repente, uma vez o menino que se chamava Júlio. Você pode colocar nome. De repente ele o quê? Tropeçou numa caixa. Ficou olhando e o quê? Imaginando uma caixa! O que será que é dentro? Olha só, a cabeça dele foi longe. O que será que tem nessa caixa? Ele abriu a caixa e havia uma mão de monstro. Olha o susto que o menino levou. Ele quis saber nada. Deixou a caixa e foi embora. Saiu fora. Também trabalho com tirinha, bem curtinho para a gente trabalhar só a imagem. É muito importante a gente trabalhar com um livro que tem uma imagem legível, que tem uma imagem também bacana, que tem uma imagem divertida. Principalmente se a minha ideia é a imagem. É óbvio que se a minha ideia é o texto, eu não vou ficar muito presa. Às vezes a criança não vai nem ver essa imagem. Mas se a minha ideia for trabalhar com a criança, a imagem é legal. E a imagem, ela fala por si só. De repente você não precisa de falar, você pode explorar da criança, você vai tirando dela, então faz a criança trabalhar com raciocínio lógico, com oralidade, com criatividade, com expressão. Então a imagem, ela é aliada. Tanto que quando a gente vai apresentar um livro, a gente fala, né, o autor, o ilustrador, o nome.
e a editora, porque tudo isso é importante. Então tudo faz parte de um pacote. E a gente precisa de ter isso muito em mente. Então na sala de aula, ao escolher livros e histórias para os seus meninos, pense o que você está querendo. Qual é o seu objetivo com aquela história? Que os meninos prestem atenção ao olhar, que os meninos tenham um olhar detalhado. E aí é muito importante você saber escolher a história certa para cada momento.